Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje de manejo de solo, nós vamos começar a introduzir o tema, né? Como o próprio nome diz, nós vamos aprender a manejar o nosso solo. Na nossa última aula nós já falamos em alguns pontos, mas para enfatizar e dar início, nós vamos falar sobre os dois pontos principais que nós vamos tratar esse semestre, que é manejo de solo e conservação das águas. Para a gente ter um equilíbrio no nosso meio ambiente, solo e água, eles trabalham juntos, eles ficam juntos no solo. Não existe solo sem água e água sem ter um solo. Então, por isso, nós precisamos entender que é muito importante a gente fazer um trabalho onde a gente consiga manejar as nossas águas, né? Principalmente falando aí, nós estamos falando em nascentes, nós estamos falando em córregos, riachos, represas, mananciais, né? Rios, enfim, tudo que envolve água, né? Então não se tem um manejo de solo se a gente não manejar a água, porque nós partimos de um pressuposto que um dos maiores causadores de problemas erosivos no nosso solo é a água, o impacto da água. Então, por isso, os dois nós trabalhamos com esse manejo em conjunto. Inicialmente, nós vamos falar sobre o manejo do solo e, consequentemente, vamos falar do manejo de água. E para a gente colocar, né, e iniciar mesmo, como todo mundo sabe, o nosso solo, ele proporciona inúmeros serviços à nossa sociedade. O solo contribui para regular o clima, né? É via de retenção de carbono, né? Nós precisamos do solo para que as plantas retenham carbono e assim devolvam para a atmosfera para que a gente possa, no processo de fotossíntese, de respiração, certo? E é claro, como eu já falei, a relação solo-água, que na verdade a função do solo com a água é receber, infiltrar, filtrar e armazenar a água. Todos vocês ou alguns de vocês já fizeram na escola aqueles trabalhos onde o professor colocava uma água suja, né, num recipiente com brita, com areia e colocava essa água em cima, e essa água com processo de filtração. O que era o objetivo dessa atividade? É mostrar que o solo, quando o solo recebe uma água impura, no caso, o processo de filtração através do solo, lá embaixo na nossa camada inferior, no lençol freático, essa água torna-se o quê? Pura. Então é o processo de filtração que ocorre com a água. A tarefa de ciências, o trabalho de ciências quis mostrar isso. E é isso que realmente acontece, mas em grande escala. Por isso essa relação água é tão importante. E a gente não considera apenas o solo como uma base para as nossas atividades agrícolas. É muito mais que isso. É muito além do que isso. Né? É uma via de produção de alimentos, é uma via de produção de animais, é uma via de produção de reciclagem de água, de tudo isso, né? E esse trabalho em conjunto, solo, água, essa relação tem uma importância. Hoje em dia é uma palavra que está aí no nosso meio, que é sustentabilidade. É produzir de forma sustentável. É isso que o produtor rural, que as grandes empresas se preocupam. Porque nós não temos mais o produtor rural que só pensava em explorar o solo. Hoje, o produtor rural, ele entende e ele sabe que ele precisa cuidar do solo. Tinha-se a ideia, há anos atrás, que o solo era algo infinito. E não é. Ao longo de vários anos, o processo, né, de industrializações e mecanizações nas nossas áreas veio mostrando que o solo é sim infinito. O solo tem um tempo de duração, mesmo porque nós estudamos no semestre passado que o solo tem uma camada arável, uma camada de matéria orgânica, uma camada agricultável, que quando eu perco essa camada, que eu vou aprofundando no perfil do solo,
esse solo começa a se tornar um solo infértil. Então, com isso, com essa infertilidade, com esses processos erosivos, não trabalhar de forma sustentável, e um dos processos que nós vamos estudar nesse semestre, um dos carros-chaves para isso, é o plantio direto. Esse não trabalho dessa forma sustentável foi ocasionando o quê? Lavagem do nosso solo. Nós sabemos que a natureza, nós estamos aí anos de El Niño, anos de Laninha, chuvas de 100 milímetros, chuvas de 150 milímetros, nenhum solo consegue suportar se não estiver bem manejado. Então foi o que? Lavando o solo. E esse processo de lavagem foi pegando essa matéria orgânica, levando para o leito dos rios, dos córregos, das represas, elevando o nível desse solo, desse rio, dessa represa, o leito desses rios. E foi o que? Acabando com as nossas nascentes, entupindo nascentes, porque essa água ia sendo levada, né? Acabando com rios, acabando com córregos, acabando com represas. Então, hoje o produtor entende que ele precisa, sim, manejar o solo. Ele precisa cuidar do solo. E nós temos aí um relatório, né, das Nações Unidas, porque isso envolve o planeta, não envolve só o Brasil. E é claro que o nosso país está lá, né, em extremidade, porque o nosso país é um dos poucos países do planeta que ainda mantém, mesmo que com o desmatamento exacerbado, nós ainda mantemos, nós conseguimos produzir em grande escala, né? E ainda temos uma vasta área de florestas, né? De reservas. E outra, o Brasil é um dos países que tem uma maior reserva hídrica do planeta. De forma, eu quero dizer, reserva hídrica de água potável. Ah, professora, mas nós temos muitos mares aí, muita água. Temos. Até comentamos isso em aula passada. Só que, mesmo com todo o processo de dessalinização, a gente não consegue tomar essa água. Essa água não é uma água boa, não fica uma água de qualidade para gado, para avicultura, para o ser humano, para as plantas, certo? Então esse relatório mundial, ele observa todos os países do mundo, né? E aí a gente vê nesse relatório que a demanda mundial por água, ela está crescendo numa taxa de aproximadamente 1% ao ano. Professora, mas é muito pouco. Não é pouco. 1% é muita coisa. Mesmo porque nós estamos perdendo muita coisa nisso. Então nós precisamos ficar atentos, nós precisamos entender. Você que vai trabalhar com um produtor, que você vai que trabalhar com a parte administrativa de uma fazenda ou de uma empresa, as grandes usinas hoje, gente, vocês que trabalham na indústria sabem, o processo para se produzir 1 litro de etanol gasta-se mais de 10 litros de água. É muita coisa. É muita água envolvida. E será que nós estamos conseguindo fazer esse ciclo hidrológico corretamente? E para isso a gente precisa do solo. Então, além do crescimento populacional que a gente precisa produzir, a indústria utiliza muita água, o ser humano consome muita água. E isso vem dessa relação solo, água, ambiente. E assim, o consumo, como eu disse, né, está muito grande. E um dos meios, uma das formas da gente manter isso é a conservação do solo. É um dos aspectos mais importantes dessa cadeia. É saber manejar. Nós temos áreas aí que o produtor, uma das técnicas, que é igual eu falei, o plantio direto, levantamento de curvas de nível. Uma coisa, gente, também eu ir lá, contratei um cara lá, levantou umas curvas de nível. Você contratou um serviço de um topógrafo? Você teve um aparelho de medição onde aferiu que a altura daquela curva de nível está correta, a distância entre a curva de nível está correta? Vamos prestar atenção. Nós precisamos estar atentos, estar antenados com o nosso solo. Não podemos perder mais o nosso solo. Certo, pessoal? Eu trouxe um material para vocês, está aí com vocês. Vocês podem ler, vocês podem assistir mais uma vez, né? E na próxima aula, nós já vamos começar, né, a falar das técnicas do manejo de solo.
e colocando assim o que é um processo erosivo, o que causa os processos erosivos no solo. Então, na próxima aula, nós vamos dar sequência ao assunto. No mais, fiquem ligados até a próxima aula e um abraço para todos vocês. Tchau!